Olá, bom dia, eu sou a Raíssa e eu vou apresentar um trabalho que está sendo desenvolvido na Universidade Federal do Ceará, uma parte desse trabalho, que é o desenvolvimento e caracterização da F-coritrina encapsulada em lipossomas, utilizando a fosfatidilcolina, utilizando os derivados de fosfatidilcolina. Vou começar falando um pouco sobre a F-coritrina. Ela é uma ficobiloproteína isolada de água vermelha, que já vem sendo estudada sua propriedade para o tratamento do câncer, como também sua propriedade fotossensibilizante. E assim faz com que ela possa ser explorada na terapia fotodinâmica, como também no diagnóstico. Um exemplo de estudo que avaliou essa propriedade foi que isolou a subunidade beta dessa F-coritrina e conseguiu demonstrar que ela apresentava um menor tempo de tratamento e menor fototoxicidade do que o fotofrim. Um outro estudo também encapsulou essa subunidade beta em lipossomas e conseguiu demonstrar que essa formulação que tinha a subunidade beta-F-coritrina encapsulada em lipossoma apresentou uma eficácia superior em células do câncer de fígado do que ela isoladamente. Assim, o objetivo dessa apresentação, desse trabalho, é mostrar as diferentes características que uma formulação com lipídio SPC e DSPC contendo F-coritrina encapsulada. O método de obtenção desse lipossoma foi pela hidratação do filme lipídico. Para isso, a gente utilizou duas massas do lipídio, foi 25 ou 50 miligramas do lipídio SPC ou DSPC. Utilizou também colesterol e DSPE-PEG 2000, a proporção 70, 35, respectivamente. E o cloroformo para dissolvê-los. Por último, eles foram aplicados no sonicador de haste para que nós conseguíssemos formar vesículas unilamelares. A caracterização desses lipossomos foi feita pelo equipamento Zeta Sizer, onde a gente conseguiu avaliar tamanho de partícula, PDI, índice de polidispersão e potencial zeta. Além disso, a gente também verificou a quantidade dessa F-coritrina que foi encapsulada. Para isso, utilizou-se um método indireto, que separou as frações que continham a F-coritrina no lipossoma e a F-coritrina livre. E aí a gente utilizou uma coluna de gel por exclusão por peso molecular, que é a octilcefarose CL4B. E em seguida, elas foram realizadas leituras no equipamento fluorímetro, e aí determinada a eficiência de encapsulação. Entre os resultados, a gente conseguiu verificar que o tamanho de partícula ele aumentou quando a gente encapsulou a proteína, o que já era um pouco de se esperar, como estudos que já avaliaram isso, eles conseguiram verificar que quando a molécula hidrofílica ela se armazena naquele centro aquoso, o tamanho de partícula ele aumenta. E a gente observou isso também, comparando o branco e o lipossoma contendo a F-coritrina. O PDI também sofreu um leve aumento, como também um potencial zeta, exceto para a formulação de DSPC com 50 miligramas, que o potencial zeta foi menos 12. Mas todos os valores de potencial zeta, eles ficaram fora da faixa de neutralidade, o que pode ser devido ao pH básico que esses lipossomos eles estão espessos. Visto que um meio mais neutro, espera-se que as aminas presentes nos lipídios sejam protonadas, diminuindo assim seu potencial zeta. Em relação à eficiência de encapsulação, a gente conseguiu obter valores maiores que 95%. Isso pode ser devido à presença do colesterol em quantidade ideal, já que esse é um constituinte muito importante para as formulações de lipossomas. Porque se ele tiver uma quantidade muito elevada, ele pode levar ao
ao rompimento dessa estrutura lipossoma, como também uma quantidade ideal favorece com que moléculas hidrofílicas sejam armazenadas nesse centro aquoso do lipossoma. Mas, então, a gente talvez seja realmente essa quantidade de colesterol que foi menor, já que quando a gente comparou a um outro estudo que realizou o desenvolvimento de lipossomas com a F-quercetina, eles não obtiveram eficiências de capsulação tão boas por conta, talvez, da quantidade de colesterol deles, que foi bem mais elevada do que a utilizada nesse trabalho. Então, a gente pode concluir que os tamanhos de partículas todos foram menores que 150 nanômetros, o que é favorável para a finalidade pretendida, já que pretende-se utilizar essa formulação por via endovenosa. O PDI também foi satisfatório, que garante, que pode dizer que a gente tem realmente uma formulação homogênea, que provavelmente tem estabilidade, já que todos os valores foram menores que 0,3. O potencial zeta negativo também é um fator importante para garantir com que a gente tenha uma boa estabilidade, já que ele realmente ficou fora da faixa de neutralidade, que é de mais ou menos 10 milivolts. E a eficiência de capsulação também foi muito satisfatória, como já relatado acima, pode ser devido à concentração de colesterol em quantidades ideais. Então, a gente agradece à FUNCAP, que é a Fundação de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Ceará. E essas são as nossas referências. Obrigada.